Quando temos um sistema que acessa repetidamente um banco de dados para fazer uma mesma consulta, a primeira coisa que nos vem à mente é adicionar um cache para melhorar a performance dessas consultas. Afinal, nós vamos estar armazenando tudo em memória. É uma técnica simples, mas que pode realmente diminuir o tempo de resposta do sistema para os nossos usuários. No entanto, como em toda abordagem na computação, tudo tem vantagem e desvantagem. Inclusive, dizem que uma das coisas mais difíceis na computação é trabalhar com cache e também dar nome às coisas. Bom, nesse vídeo nós vamos falar de um problema muito comum que pode acontecer quando a gente adiciona um cache na arquitetura do nosso software, como por exemplo o Redis. Geralmente, quando a gente armazena algum dado em cache, a gente define um TTL para esse dado. O que seria o TTL? TTL significa time to live, ou seja, é o tempo que aquele dado vai viver no sistema de cache. Passado esse tempo, o dado vai ser expirado, a chave vai ser expirada, né, no caso, e ele vai ser removido do cache, não vai mais estar disponível lá. Aí agora imagine que a gente tem milhares de usuários acessando aquele cache e essa chave que a gente armazenou lá expira. Vamos supor que o TTL expirou. O que vai acontecer? Ao invés da gente ter um cache hit, a gente vai ter um cache miss, ou seja, a gente vai ter que ir no banco de dados para buscar informação. Só que se vários usuários estiverem fazendo isso ao mesmo tempo, no caso vários, eu digo aqui milhares, o nosso banco de dados vai ser bombardeado por requisições simultâneas, milhares de requisições simultâneas, tá? Isso aí pode causar um grande problema para a gente. Então vamos ver algumas soluções que a gente pode aplicar nesse caso para resolver esse problema que a gente, sem querer, introduziu na nossa arquitetura. A primeira solução, então, se chama Distributed Lock, ou seja, um lock distribuído. Por que distribuído? Porque ele vai ser compartilhado entre todas as instâncias da nossa aplicação. Vamos supor que a gente tem ali 10 instâncias da nossa aplicação rodando atrás de um load balancer. Elas vão compartilhar o mesmo lock. Então funciona mais ou menos assim. Vamos supor que o nosso item do cache expirou, passou o TTL, então a gente vai precisar consultar o banco de dados para obter a nossa informação. Só que a gente não pode permitir que todas as instâncias façam isso ao mesmo tempo, porque aí a gente vai sobrecarregar o nosso banco de dados. Então, como funciona? Uma das requisições vai adquirir um lock para o banco de dados. O que isso significa? Significa que somente uma requisição vai poder acessar o banco de dados e popular o cache novamente. Enquanto isso, as outras instâncias e requisições vão ficar aguardando. Isso funciona mais ou menos como se fosse um mutex, quando a gente programa em multithread. Ou seja, nenhuma outra requisição vai conseguir entrar naquela seção crítica. Somente uma requisição vai poder fazer todo o processamento. Feita a consulta, o lock vai ser liberado e aí a gente vai tentar obter de novo esses dados do cache e retornar para o usuário. Ou seja, então a gente evitou aquele problema que a gente tinha inicialmente de diversas requisições e instâncias de aplicação fazendo a mesma consulta. Mas o Distributed Lock também traz algumas desvantagens. Ela vai adicionar complexidade no nosso código. A gente precisa definir um TTL para esse lock também, porque vamos supor que alguma coisa dê errado. Se a gente não tiver um TTL, o lock pode ficar ali para sempre, até a gente ter que manualmente mexer nisso. Se esse tempo do lock for muito curto, ele pode expirar antes da gente terminar a consulta pesada que a gente estava fazendo no banco, e a gente pode ter outras instâncias conseguindo acessar essa seção crítica que deveria estar locada, vamos supor. Mas também, se o lock for muito longo, a gente pode ter as requisições esperando ali um tempo desnecessário. Outra coisa é que, como a gente também vai usar o nosso sistema de cache para criar esse lock distribuído, a gente vai estar adicionando mais operações nele. Então a gente está adicionando uma dependência extra para o funcionamento da nossa aplicação, se a gente for parar para pensar assim. E outra coisa, como a gente vai utilizar o próprio cache para criar esse lock distribuído, a gente também está adicionando mais complexidade no nosso sistema. A gente está fazendo mais operações em cache. Ou seja, essas são algumas das desvantagens dessa solução de lock distribuído. A segunda solução, então, se chama Single Flight ou Request Coalescing. Ao invés de a gente utilizar um lock distribuído, a gente vai agrupar as requisições que são para a mesma chave de cache, que expirou no caso, e apenas uma vai fazer a busca no banco de dados, e todas as outras ficam aguardando. Quando o resultado é retornado pelo banco de dados e colocado em cache, todas elas vão receber a mesma resposta e retornar para o usuário, ou seja, então a gente teve apenas uma requisição para o banco de dados. Qual é a desvantagem dessa solução? Bom, a desvantagem é que tudo isso acontece dentro do mesmo processo. Então, o que acontece? Se tiver 10 instâncias, a gente vai ter o agrupamento dessas requisições dentro de 10 instâncias, ou seja, talvez ao invés de ter milhares de requisições, a gente vai ter 10. Ainda assim é uma melhoria bem expressiva, mas também não oferece aquela mesma segurança que o lock distribuído oferecia. A terceira solução, então, se chama Refresh Ahead. A ideia aqui é evitar que o dado armazenado em cache expire. Basicamente, ao invés da gente esperar que o dado armazenado em cache expire, a gente vai ter um background worker rodando e atualizando esses dados em cache. Ou seja, na visão do usuário, o TTL nunca expirou, porque o cache está sempre mantendo ele renovado. Ou seja, como nessa configuração a ideia é nunca ter um cache miss, a gente nunca vai ter o problema de cache stampede. O desafio nessa solução seria a gente
gente identificar as chaves que merecem ser atualizadas. Porque se a gente atualizar todas, a gente pode também estar gerando uma sobrecarga desnecessária no nosso banco de dados. E outra coisa é que a gente está adicionando mais um componente na nossa arquitetura, ou seja, aquele background worker vai adicionar ali um overhead, a gente vai ter mais código para manter, enfim, por isso que essa solução ela funciona melhor para dados que são mais previsíveis, que a gente sabe que eles vão ser acessados mais frequentemente, como por exemplo itens de ranking, ou por exemplo de homepage, ou produtos populares, configurações globais, ou até mesmo feeds públicos. Essas então foram 3 soluções que a gente pode aplicar para solucionar o problema de cache stampede. Se curtiu o vídeo ou gosta desse tipo de conteúdo, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima.